Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça, segunda edição. A abertura do ano judiciário hoje no Supremo Tribunal Federal foi marcada por discursos sobre o papel da justiça junto à sociedade e pela presença de autoridades dos três poderes. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, afirmou que o objetivo primordial do Poder Judiciário é gerar confiança, previsibilidade e segurança jurídica. Esse é o destaque de hoje e você vai ver também. Ministro Dias Toffoli anuncia a criação da Carta de Serviços ao Cidadão para ajudar os usuários do portal do Supremo. A Carta de Serviços ao Cidadão revela o compromisso da Corte com a efetividade dos direitos dos seus usuários e com a prestação de serviços de alta qualidade à sociedade. Vice-presidente da República destaca a aprovação das reformas para diminuir desigualdade social. A aprovação das reformas administrativa e tributária é fundamental para a consolidação de um Estado democrático eficiente e justo. O Superior Tribunal de Justiça abre o ano judiciário com sessão da Corte Especial. E você vai ver as novidades na programação da TV Justiça, cada vez mais dinâmica e próxima do cidadão. Começou hoje o ano judiciário de 2020. Durante a sessão solene de abertura dos trabalhos, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, destacou o empenho em fazer com que a justiça chegue a quem mais precisa para garantir os direitos fundamentais e liberdades públicas. O ano judiciário começa com a missão dos ministros de aumentar a produtividade e a pacificação nas decisões. Nós estamos muito animados com a abertura do ano judiciário, acho que será um ano tranquilo e o Supremo vai continuar com a missão de pacificar a sociedade brasileira com as decisões que profere. Conciliação, acima de tudo, considerado o binômio celeridade e conteúdo. Precisamos aumentar a produção em termos de plenário. Na sessão de abertura dos trabalhos de 2020, um assunto foi unânime: os direitos fundamentais dos cidadãos. O presidente do Supremo garantiu que o tom que vai comandar o ano é o da segurança jurídica, para que o país continue a se desenvolver. O ministro Dias Toffoli reforçou o discurso de que uma justiça forte é fundamental à democracia e que essa justiça, financiada pela sociedade, precisa atender a quem mais precisa. É uma estrutura que é financiada, sim, pela sociedade, pela comunidade, pelo Estado como um todo, para se colocar a serviço, principalmente, da população mais necessitada. Em um país que ainda padece de desigualdades sociais e regionais, isso não é pouca coisa. Se temos hoje uma democracia consolidada, na qual as liberdades públicas são exercidas amplamente e os direitos fundamentais são reafirmados, isso se deve, em grande medida, à solidez do nosso sistema de justiça. Entidades do Poder Judiciário engrossaram o coro de que este ano é preciso priorizar questões sociais. Sabemos da necessidade, senhor presidente, e esse tem sido um ponto central na presidência de Vossa Excelência, de garantir a segurança jurídica para que nosso país reencontre o caminho do desenvolvimento. Também reafirmamos o nosso engajamento por uma atuação mais preventiva, buscando dirimir e reduzir conflitos em todas as áreas sociais. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que representou o presidente Jair Bolsonaro, defendeu a autonomia dos poderes, como diz a Constituição Federal, e a aprovação das reformas administrativa e tributária para melhorar os serviços públicos. Serviços públicos de qualidade e a melhoria dos índices sociais e econômicos são fundamentais para que o nosso país seja mais que um Estado democrático de direito, mas um Estado democrático de direito e justo. O Estado brasileiro precisa se desenvolver em todos os aspectos: social, econômico, fiscal. Em 2020, permaneceremos empenhados e destemidos em garantir os direitos fundamentais, as liberdades públicas,
e moderar e pacificar os grandes conflitos do país, como forma de promover a segurança jurídica necessária à retomada do desenvolvimento. Ainda na sessão solene foi apresentada a Carta de Serviços ao Cidadão. A cartilha explica quais os serviços do Supremo Tribunal Federal podem ser acessados pela população. O material foi apresentado pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. A Carta de Serviços ao Cidadão revela o compromisso da Corte com a efetividade dos direitos dos seus usuários e com a prestação de serviços de alta qualidade à sociedade. A carta atende à lei de 2017, que institui o Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos. A norma estabelece que as instituições informem os atendimentos prestados e os procedimentos de requerimento. A cartilha está disponível no site do STF e é dividida em 3 blocos: o jurisdicional, com dados sobre processos, petições, pautas de julgamento, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e outras informações processuais. Já no institucional, o internauta pode acessar detalhes sobre o funcionamento do tribunal e agendar visitas para conhecer as instalações do STF e assistir às sessões plenárias. E no administrativo, estão dados sobre transparência referentes à Lei de Acesso à Informação. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, também divulgou um relatório das atividades do Supremo em 2019. Os números mostram que o tribunal está com o menor acervo de processos em 20 anos. Novembro de 2019, o plenário decidiu que réus só podem ir para a prisão depois do julgamento de todos os recursos. O ano foi marcado por muitos outros casos de grande repercussão. O tribunal decidiu que a homofobia é crime. A Justiça Eleitoral tem competência para julgar crimes eleitorais como o Caixa 2, que tenham relação com outros crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro. Grávidas e lactantes não podem exercer trabalho insalubre. O transporte por aplicativos é legítimo. Réus delatados têm direito de apresentar as alegações finais depois do delator. O Supremo também validou o compartilhamento de dados bancários e fiscais com a polícia e o Ministério Público. O relatório divulgado nesta segunda-feira também faz um balanço das atividades do Supremo em 2019. O orçamento do tribunal reduziu 20% em relação ao ano anterior. Os processos em tramitação passaram de 31 mil e tiveram uma queda de cerca de 19% em relação a 2018. Os ministros tomaram mais de 115 mil decisões. Desse total, quase 18 mil foram nas turmas e no plenário, crescimento de quase 22%. No plenário virtual, 225 processos foram julgados no mérito. O relatório também mostra o percentual de recursos que chegaram ao Supremo e foram encaminhados à presidência, 67%. Isso contribuiu para que os ministros se concentrassem em assuntos constitucionais mais complexos e importantes. O Supremo Tribunal Federal, vértice do sistema judicial e máximo guardião da Constituição, desempenhou papel-chave no equilíbrio da República e na manutenção da paz social. Enfrentamos temas polêmicos, complexos e de grande impacto político, social, econômico e cultural. A Corte estabilizou as relações institucionais, promoveu segurança jurídica e garantiu direitos fundamentais. O Supremo Tribunal Federal encerrou o recesso do Judiciário com mais de 3.500 processos analisados. Entre 20 de dezembro de 2019 e 2 de fevereiro de 2020, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, responsáveis pelo recesso judiciário, julgaram casos de repercussão nacional, como os relacionados à liberdade de expressão. O ministro Dias Toffoli suspendeu decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que determinaram a retirada do especial de Natal do Porta dos Fundos da Netflix e a proibição de show gospel no Réveillon de Copacabana. Já o ministro Luiz Fux negou um mandado de segurança da defesa de Suzane von Richthofen, que pretendia suspender a publicação da biografia não autorizada Suzane, Assassina e Manipuladora. Dentre os temas analisados no recesso pelo presidente da Corte, destaca-se ainda o restabelecimento da cobrança do seguro obrigatório DPVAT, o afastamento de teto diferenciado para salários de professores de universidades estaduais e o desbloqueio do Fundo Nacional de Segurança para os estados e o Distrito Federal.
Os ministros Toffoli e Fux também analisaram ações sobre a criação do Juiz das Garantias, instituído pelo pacote anticrime, aprovado pelo Congresso Nacional no final do ano passado. Sobre o Juiz das Garantias, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, convocou para o mês que vem 2 audiências públicas para debater essa e outras medidas do chamado pacote anticrime. As audiências foram marcadas para os dias 16 e 30 de março. O objetivo é conhecer a opinião e receber contribuições técnicas e jurídicas de membros do poder público e da sociedade brasileira. As autoridades convidadas e demais interessados em participar devem manifestar interesse pelo e-mail juizdegarantias@stf.jus.br até o dia 20 de fevereiro. Os participantes serão selecionados pelos critérios de representatividade, especialização técnica, experiência e diversidade de opiniões. E você vai ver no próximo bloco a abertura do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. Acredito que a justiça é fazer o correto, cumprir as leis, né? Os direitos e os deveres do cidadão. O Superior Tribunal de Justiça abriu o ano judiciário com sessão da Corte Especial hoje à tarde. Veja na reportagem de Kátia Gomes. No discurso de abertura do ano judiciário, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou a grande quantidade de julgamentos realizados durante o recesso forense. Foram analisados pelo presidente e pela vice-presidente do tribunal 8.140 processos. Mais de 6.000 petições envolviam assuntos penais. Para Noronha, muitos desses casos não eram urgentes e a prática de entrar com diversos recursos acaba sobrecarregando o judiciário. Grande parte não era caso sequer de análise em plantão. Sequer deveriam ter sido juizados. E quando eu falo grande maioria, eu me refiro a algo em torno de 90%, de 80% a 90% do que aqui foi peticionado, mas que são petições que têm que ser examinadas, apreciadas e despachadas. Acredito que devemos evoluir no sentido de adotar algumas providências para isso, para que, no tempo, não se inviabilize o Superior Tribunal de Justiça. O presidente também ressaltou as melhorias que têm sido feitas no tribunal para reduzir o número de processos em andamento, como, por exemplo, a implantação da inteligência artificial. Além de investir em tecnologia, o tribunal também está garantindo a qualificação dos servidores. A escola vai muito bem, com vários cursos. Contratamos a Universidade de Brasília para oferecer aos assessores e funcionários um curso de pós-graduação profissionalizante, ou seja, vinculado às atividades exercidas na Corte. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, participou da abertura do ano judiciário e destacou a importância da parceria com o tribunal. Essa aliança do Ministério Público brasileiro com o Tribunal da Cidadania, em sua missão de contribuir para a segurança jurídica do país, vem sendo fortalecida na busca da uniformização da jurisprudência da legislação federal, contribuindo o Ministério Público para que isso ocorra no âmbito dessa Grande Corte, que tem a sagrada missão de preservar a unidade do direito federal. Depois dos discursos, os ministros que fazem parte da Corte Especial retomaram a agenda de julgamentos. Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos no período do recesso. Esta semana, as 6 turmas do STJ também voltam aos trabalhos, com sessões às terças e quintas-feiras. Hoje também foi a abertura dos trabalhos do Poder Legislativo. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, participou da sessão solene e destacou que a harmonia entre os poderes é fundamental para a manutenção da democracia. A nossa democracia mostra vitalicidade. A nossa democracia mostra um país responsável, um país que soube, através dos seus poderes, deste Congresso Nacional principalmente, mudar os problemas do país. Os nossos problemas não são os mesmos do passado.
Durante o período de recesso, uma das construções mais emblemáticas da arquitetura moderna brasileira, a sede do Supremo Tribunal Federal, começou a ser restaurada. A obra vai proporcionar mais segurança e reforçar as estruturas de vidro e metal desgastadas após 60 anos. Uma joia do patrimônio histórico e arquitetônico nacional. O Palácio do Supremo Tribunal Federal foi projetado por Oscar Niemeyer. Parece que ele apenas toca o chão. É que os pilares ficam um pouco acima do solo. Mas a fachada anda um pouquinho diferente. Quem passa pelo Supremo se pergunta: por que os tapumes? Repare que os grandes painéis de vidro foram retirados e vão ser substituídos por outros mais resistentes e seguros. Com o restauro, o edifício está recebendo vidros bem mais robustos, com resistência a impacto aumentada, mas há, além de tudo, uma outra laminação, que é uma laminação de segurança, é uma espécie de blindagem, vamos assim dizer. A estrutura que sustenta os vidros não será trocada, mas restaurada, assim como as esquadrias de metal. E com o cuidado de manter a aparência de uma construção de quase 60 anos. É um trabalho bastante meticuloso, assim, restaurar toda a integridade física da peça, mas sem apagar completamente essa pátina de tempo. Esses 60 anos são elementos históricos, daí até a opção pelo restauro e não pela simples substituição. O prédio é tombado e, por isso, para a reforma, precisou de uma autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O prédio da STF é uma obra de 1957 a 1960, foi entregue na inauguração de Brasília e a gestão do STF, junto com o ministro Toffoli, tem feito um trabalho fantástico, que é preservar o que é mais importante, que é um bem tombado, que é a história de Brasília. Este é um dos primeiros prédios modernistas do país a passar por uma reforma. O trabalho pode se tornar referência para outras obras importantes da arquitetura moderna. Em 2020, a TV Justiça chegou com muitas novidades. Telejornais e programas com novos cenários para mostrar o impacto das decisões e o papel do judiciário na sociedade. Em 2020, tem novidade na tela da TV Justiça. A TV Justiça está no ar 24 horas por dia para mostrar o que faz o judiciário brasileiro. Telejornais com novo cenário. Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. E vários programas para você, cidadão, entender tudo o que acontece no Poder Judiciário. STF é a sigla usada para o Supremo Tribunal Federal. Ele é o órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil. Instalada na sede do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, a missão por aqui é mostrar o impacto das decisões e o papel da justiça na vida de todos os brasileiros. Dizem que achado não é roubado, mas será que tem punição para quem não devolve aquilo que encontrou? Sim, tem lei para isso. E o melhor, com mais espaço para você, telespectador. Justiça é garantir que todas as pessoas sejam respeitadas e tenham dignidade. Mande a sua sugestão para a gente, porque juntos vamos construir a nova TV Justiça. Em 2020, histórias marcantes ganham ainda mais espaço. A justiça, para mim, ela é o lugar onde eu faço valer os meus direitos. Dentro do sistema penitenciário, eu fui estudar, eu fui trabalhar na fábrica de bola. E não fica só na telinha. A TV Justiça também está na internet, no YouTube e no Twitter. E tem mais. Muitas dessas novidades também estarão nas redes sociais do STF. A parceria entre o Supremo Tribunal Federal e a TV Justiça vem desde 2002. A ideia agora é pegar o conteúdo da TV Justiça e colocar junto às redes sociais do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal conta no Twitter com quase 2 milhões de seguidores e no YouTube com 320 mil seguidores. Todos os dias buscamos melhorar o nosso trabalho para levar a melhor informação até você. E você vai ver a seguir como as novas regras trabalhistas estão mudando as relações de emprego no país. Justiça, na verdade, é você impor os limites das pessoas, saber o que ela deve fazer certo ou errado.
A reforma trabalhista ajudou a reduzir o número de desempregados no país. De acordo com o IBGE, antes da reforma eram 12.700.000 pessoas sem trabalho. No fim de 2019, 200.000 pessoas já estavam empregadas. Você vai ver agora como as novas regras estão mudando as relações de trabalho. Novos empregos, redução da informalidade e promoção da segurança jurídica aos acordos coletivos e individuais. O cenário vislumbrado em novembro de 2017 era de mudanças e melhorias nas relações entre patrões e empregados. 2 anos depois, quais os reais impactos trazidos pela reforma no atual mercado? Emprego a gente sabe que está difícil, então é melhor ir para a rua, correr atrás, do que ficar em casa esperando cair do céu, né? Eu acredito que, pelo que eu já vi, que não gerou novos empregos. Pelo contrário, dificultou a contratação de carteira assinada. Hoje a gente tem no Brasil mais ou menos 43% dos trabalhadores na informalidade. E na Bahia você tem 58%, ou seja, quase 60% dos trabalhadores na informalidade. O emprego está difícil, né? Aí eu optei pelo meu nome é trabalho autônomo para a gente. Desemprego muito grande, eu tentei várias vezes e muita dificuldade de conseguir emprego. Aí tive que vir para o informal mesmo, né? Até mesmo no informal está difícil. A reforma apresentou novos modelos de contratação na CLT. E aí surge, por exemplo, com a reforma trabalhista, a relação de trabalho do chamado empregado intermitente, aquele empregado que não sabe quando a força de trabalho dele vai ser demandada e, por conseguinte, não sabe quanto que ele vai ganhar ao final do mês, apesar dele ter, inclusive, a carteira assinada. Hoje, se você for perceber, menos de 30% dos trabalhadores possivelmente são sindicalizados, que é um índice baixíssimo. Depois vem e coloca o negociado acima do legislado. Mas quem vai negociar? É um sindicato fragilizado ou um trabalhador com medo de perder o emprego. No momento que nós temos um sindicato que é representativo, não há necessidade de uma contribuição sindical compulsória, obrigatória. Os associados verão nessas entidades sindicais o seu representante efetivo. Então, sairemos de um sistema monocrático para um sistema plurimo. Quem recorre à Justiça do Trabalho se depara com outras mudanças, como, por exemplo, a multa em caso de o juiz entender que o empregado agiu de má-fé ou o pagamento de custas processuais. Rateio de custas entre empregado e empregador, né? Os benefícios da justiça gratuita, ainda que concedidos, o trabalhador tem que pagar custas, tem que pagar honorários periciais. Mudanças como essas impactaram no número de ações ajuizadas. A redução fica ainda mais evidente nos pedidos relativos a dano moral, já que essa foi uma das principais mudanças na lei que limitou o valor da indenização a 50 vezes o salário da vítima. Aquele empregador que não cumpria a lei, ele segue não cumprindo a lei. E aquele empregador que cumpria a lei, ele segue se esforçando para cumprir a lei, porque os dois existem, né? Que fique claro que existe o bom empregador e que existe o mau empregador. E a justiça está aqui para atender a todo mundo, né? Então nós estamos investindo, acreditando que o Brasil vai dar certo, o Brasil dá certo e vamos gerar empregos. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. O procurador da Fazenda de São Paulo, Matheus Carneiro, acusado de esfaquear uma juíza, foi encontrado morto em uma clínica psiquiátrica na zona sul da capital paulista. Ele estava internado por determinação da Justiça desde outubro do ano passado, depois de ter sido preso em flagrante ao atacar com uma faca uma juíza na sede do Tribunal Regional Federal. Na época do crime, Matheus foi avaliado com grave perturbação mental. E o Ministério Público Federal enviou parecer ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, para que seja garantido o direito ao banho de sol dos presos da penitenciária Milton Dias Moreira, no Rio de Janeiro.
No parecer, o subprocurador-geral da República, Juliano Baioche, reforçou que a proibição vai contra a Constituição Federal e tratados internacionais. A penitenciária informou que o banho de sol foi suspenso por falta de espaço e por se tratar de presos de alta periculosidade. Um habeas corpus coletivo foi enviado à primeira turma do STF. Hoje também foi deflagrada a Operação Ponto Final, que é um desdobramento da Operação Lava Jato. O promotor de justiça, Flávio Bonazza, acusado de receber propina de esquema de fraudes no transporte público do Rio de Janeiro, foi preso. O Giro fica por aqui, você em casa. Se quiser rever alguma de nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William? Obrigado, Fernanda. Esta edição fica por aqui. Mas antes de ir embora, eu te faço um convite. A partir de hoje, sempre depois do Jornal da Justiça, você confere uma série de programas que mostra o que o Poder Judiciário faz pela população. É o Aqui Tem Justiça. Hoje você vai conferir o programa Justiça Itinerante. Uma ótima noite para você. Até amanhã.